Olá, eu sou André Gonçalves, eu sou endocrinologista da Unimed Teresina. Me pediram para falar um pouco sobre a Covid-19, que é essa pandemia que está assustando a todos, não só no Brasil, no mundo inteiro, e a sua relação com diabetes mellitus. A preocupação maior dessa doença é porque, apesar de ser, para a maioria dos pacientes, uma doença relativamente leve, para alguns pacientes ela acaba evoluindo de forma bem mais grave, precisando de suporte ventilatório, de ventilação mecânica, de UTI, e com uma mortalidade que é importante, e que acaba gerando um grande impacto, não só do ponto de vista de saúde pública, como também do ponto de vista pessoal, São familiares queridos, são amigos queridos que acabam sendo perdidos para essa doença. E alguns grupos populacionais têm um risco maior de eventos adversos quando contaminados pelo coronavírus. A gente destaca os pacientes com diabetes. O que se tem observado no mundo inteiro, desde os estudos iniciais na China, é que os pacientes com diabetes parecem ter uma evolução pior, junto com outros fatores de risco, como idade, hipertensão, mas os pacientes com diabetes têm chamado a atenção particularmente pelo risco maior que eles estão sujeitos nesse quadro de infecção. Isso parece acontecer porque o paciente com diabetes tem uma série de particularidades que interferem na sua resposta a qualquer infecção. Não só a infecção pelo coronavírus, mas também infecções bacterianas, infecções por outros vírus também, como da influenza, que é relativamente frequente nessa época. O paciente com diabetes tende a ser um paciente mais inflamado. O que seria isso? Ele consegue produzir uma série de proteínas que têm um efeito inflamatório no paciente. Então, essas proteínas que já existem em excesso no paciente com diabetes, elas tendem a gerar uma diminuição da resposta normal do corpo a infecções, diminuição da resposta habitual à cicatrização de feridas, à coagulação. Então, qualquer situação que gere um estresse maior para o corpo, do ponto de vista físico, vai ser exacerbado no paciente com diabetes. Então, há sempre uma preocupação maior no paciente com diabetes em relação à resposta de qualquer natureza, cirúrgica, a infecções de outras quaisquer, e isso acabou sendo comprovado também com Covid. Um outro problema do paciente com diabetes é que ele costuma ter um risco aumentado para outras doenças que também implicam um risco maior, como obesidade, como hipertensão arterial. Os pacientes com diabetes, em especial os pacientes de diabetes tipo 2, são pacientes mais idosos, o que também gera uma maior produção de proteínas inflamatórias, de proteínas protrombóticas, que acabariam gerando também um desfecho mais adverso. Então, o paciente com diabetes, por vários motivos, tende a ser um paciente de risco maior realmente. Agora, é motivo para desespero dos pacientes com diabetes? Não, na verdade, o que se observa é que o diagnóstico de diabetes em si não é suficiente para gerar um desfecho ruim. O que parece estar realmente relacionado a um desfecho ruim nos pacientes com Covid é o diabetes descompensado. É aquele paciente que tem glicemia mais alta o tempo todo, que tem um controle ruim. Esses têm um desfecho pior realmente. Então, se você está bem controlado, faz uso de suas medicações regularmente, se você cuida bem do seu estilo de vida, se mantendo magro, ativo, com suas taxas normais, o seu risco é bem menor do que aquele paciente com diabetes descompensado. Isso independente da idade, de ser obeso ou não. Então, a melhor coisa que se deve fazer nesse momento seria buscar uma saúde adequada. Fazer atividade física regular dentro do possível, em épocas de confinamento, manter a alimentação adequada, então manter o seu atendimento médico regular dentro do possível, manter-se com alimentação saudável, tentar manter-se no peso ideal, manter-se com o uso das medicações de forma regular, sem negligenciar nada disso, diminui bastante o seu risco de um evento adverso em caso de Covid. Então essas medidas são tão importantes, ou talvez até mais importantes do que o isolamento em si. Então não adianta fazermos só o isolamento social se nós negligenciarmos a nossa saúde. É fundamental que as coisas sigam em paralelo, que nós nos cuidemos também, não só ficando em casa, mas também lembrando que quanto mais saudáveis nós estivermos, menor o risco de um evento adverso em caso de uma infecção como essa. Essa onda relacionada à pandemia tende a ficar cada vez mais atenuada e passar. Quanto mais intenso for o nosso engajamento agora, ajudando nessas medidas de isolamento social, ajudando a evitar a disseminação desse vírus para frente, a gente espera que essa onda passe. E enquanto nós esperamos por isso, nós estamos preparados. A Unimed Teresina, por exemplo, tem todo um hospital preparado para receber os pacientes, com leitos disponíveis caso haja essa necessidade. Então nós estamos bem preparados para receber você, embora nós esperemos que você não precise. Para evitar que nós todos precisemos, fique em casa o máximo que puder.